Então, tô eu aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje, bem, ele vai ser dividido em algumas etapas, né? Eu posso garantir para vocês que o final dele vai ter um bocado de loucura e insanidade. Mas aqui no começo, nem tanto assim, né? Recentemente, lá no meu canal no YouTube, o último vídeo que eu soltei de 10 minutos só, eu estava abordando pela primeira vez a questão do proibicionismo. Então, aqui nesse programa eu pretendo falar novamente sobre substâncias psicodélicas, sobre drogas, mas eu vou querer ir mais para um lado dela que eu não estou explorando ainda naqueles vídeos mais curtos, que é realmente correlacionar a existência das drogas do ponto de vista assim, espiritual e cosmológico, né? Afinal, para mim, essas coisas também têm tudo a ver uma coisa com a outra, né? Eu não tenho nem como, no meu íntimo, por exemplo, eu nem consigo desassociar a existência das plantas psicodélicas, né? E também da existência do espiritual, sabe? Para mim, essas coisas são, tipo, são sinônimos praticamente, sabe? Só que eu entendo que quando eu tento falar desse tipo de assunto para alguém que não tem qualquer noção da onde que vem as minhas fundamentações, pode parecer, né, várias coisas, sei lá, exagero, loucura, deturpação, até algo ofensivo, né, correlacionar o sagrado com substâncias psicodélicas ou drogas, se vocês preferirem. Mas qualquer pessoa que tem certas noções, né, antropológicas que eu também tenho, essa associação se torna muito mais fácil, né? Muito mais intuitiva, eu diria assim. Então, né, lá naqueles programas é provável que eu primeiro vá me limitar a criticar a falência, né, expor as contradições e expor também. É muito fácil criticar o proibicionismo porque ele não tem pontos de redenção, sabe? Não é como se houvesse alguma razão para defender o proibicionismo, né? É que a única coisa que eu vou falar sobre esse assunto é só para martelar mais uma vez um prego que a gente tem que constantemente golpear ele até que não tenha mais brecha para as pessoas pensarem o contrário. Não tem como pensar o contrário porque eu tô querendo, porque eu tô declarando assim. Não, mas é porque observando as políticas públicas globais, cara, não dá para dizer que a tentativa de legalizar e descriminalizar as substâncias psicodélicas e as drogas em geral é uma política dita assim como de esquerda, sabe? Se tu ainda tem, né? Porque as pessoas de esquerda, de modo geral, não são avessas a essa ideia aqui. Talvez eles apenas careçam, né, de razões para terem muita convicção de que aquilo será algo transformador de forma positiva, né? A tal revolução psicodélica que eu tanto anuncio faz tempo já. A pessoa talvez ela ainda não tenha razões suficientes para estar convencida de que a revolução psicodélica é importante e necessária para a transformação na segunda metade desse século, digamos assim. Então talvez essas pessoas assim também precisem ouvir esse tipo de argumentação aqui ainda, para cada vez mais saberem daquilo que já é um fato observável. Mas agora, para pessoas que ainda sequer têm essa realização claramente assim, eu sempre aponto para essas questões. Cara, não tem país dito assim, sabe, como evoluído, civilizado e que tenha um avanço especificamente correlacionado à sua política antidrogas, tá ligado? Todos os países, não digo todos os países, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver como é que a maioria dos países tem se flexibilizado ao longo das décadas, né? A Europa, os Estados Unidos, em todos os estados, praticamente hoje em dia deve ter, sei lá, um ou dois estados que não, né? Existem, obviamente, países que têm um problema ainda com as substâncias psicodélicas e com as drogas, por exemplo, mas nem todos também. Eu já vi gente falando que, por exemplo, que o mundo árabe tem problema com as drogas. Isso daí para mim ou é desinformação ou quem sabe deve ser alguma coisa que não é verdade em todos os locais do mundo árabe, porque eu já vi também de múltiplas fontes históricas e até contemporâneas que não existe nada contra a maconha no Alcorão, e é por isso que existe sim pessoas muçulmanas que fazem uso de maconha, ao contrário do álcool, que é explicitamente dito que não pode fazer uso, né? E também outras noções, como por exemplo assim, a cultura do haxixe e tudo mais. Então existe assim um vínculo das religiões muçulmanas, né? Mas até essas religiões, é tipo a Índia, por exemplo, sabe? A Índia nunca rompeu a sua cultura com a maconha, com a cannabis, né? Que é milenar, literalmente milenar, já tem um culto envolvendo o consumo e é realmente um negócio assim, cultural, sabe? Fazer parte da vida das pessoas e tudo mais, né? Lá na Índia.
A Índia nunca rompeu com a maconha, porém o proibicionismo afetou até mesmo as políticas do Estado indiano, sabe? É tipo como eu falei aqui no Brasil, nenhuma pessoa que faz parte de um culto de matriz africana, né? As religiões de matriz africana, aqui no Brasil mesmo, né? Como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Nação, e etc, etc, etc. Nenhuma dessas pessoas praticantes desses cultos uniriam a maconha com o ritual aqui devido às nossas políticas de Estado de proibicionismo. Mas agora, historicamente, eu já tenho noção de que cultos africanos fazem uso de maconha durante o ritual, sabe? Isso não era ofensivo, não era profano, não era desrespeitoso, sabe? Então, quanto mais tu vai tendo assim, essas noções claras, entendeu? De que a presença de substâncias ditas também como enteógenas, sabe? Psicodélicas, que mudam a percepção humana em vários pontos, tanto que aquela pessoa enxerga, o que ela ouve e a maneira com que ela sente também. Tu entende que as pessoas faziam o consumo dessas substâncias dentro de ritualística para se conectar com Deus, se vocês assim preferirem. Cada vez mais eu acho que fica mais sendo fácil compreender aquilo que eu comecei todo esse programa aqui falando, sabe? Que para mim correlacionar esses dois temas não tem nada de ofensivo. Mas agora só para concluir a parte, então, contra o proibicionismo, a verdade é essa, tá ligado? Esse paradigma já está em mudança, sabe? Já está em mudança. Porque tudo aquilo que o proibicionismo se propõe a solucionar, ele não soluciona, sabe? O proibicionismo não combate o tráfico, né? Os países que legalizam combatem o tráfico mais eficazmente. O proibicionismo não combate a dependência química, entendeu? E é só a ideia de, tipo, em última instância, vai simplesmente a coisa mais fraca que tenta convencer as pessoas a serem proibicionistas. É de que dizer que abandonar a sobriedade em qualquer momento, por qualquer razão que seja, é um erro, né? Tem gente que, sem ter qualquer fundamento, sabe? Literalmente, sem ter qualquer fundamento, sem ter compreensão antropológica, arqueológica, de vários povos, de várias maneiras de se relacionar com a existência, de consagrar a vida e consagrar a natureza também, por assim dizer, várias dessas pessoas, por um fundamentalismo que eu sei de onde que vem, né? E daí também eu vou ter que mais uma vez elaborar e apontar que não foi assim, não foi instantaneamente, entendeu? Não é um fundamentalismo que nasceu com as culturas humanas, é um fenômeno moderno. No século XVI, eu diria que seria o início, sabe? O início do período que começou a se tornar mais assim comum a perseguição, a recriminação e até uma tentativa de extinguir por completo, né, a conexão com essas plantas ditas como sagradas e que alteram a consciência humana e ver isso com maus olhos, tá ligado? Fazendo pesquisa antiga, variada, sabe? Quando eu digo pesquisa antiga, é literalmente coisas que aconteceram não apenas antes do nascimento de Cristo, né, mas ali nos primeiros, sabe, 500 anos da Era Comum, digamos assim. Tu vê que sequer existiria essa noção de perseguir substâncias que alteram a consciência humana, sabe? Isso daí realmente é um fenômeno muito moderno, essa ideia de acreditar que temos que demonizar a ideia de que a pessoa consome algo e aquilo lá altera as faculdades psíquicas dela, sabe? Alguém consumiu algo e ela saiu do estado dito como sobriedade, isso só pode ser algo ruim, por assim dizer, sabe? Essa visão super moderna na história da humanidade, sabe? Super moderna, não é isso que os povos variados diziam, sabe? Por exemplo, eu já abordo aqui sempre que até mesmo na Grécia Antiga e tudo mais, né, um lugar muito estudado, muito documentado, pouquíssimo se falava sobre as religiões dos mistérios, sabe? Tem os mistérios de Dionísio, os mistérios de Eleusis, todos esses mistérios daí, né, envolviam rituais que hoje em dia a gente compreende como psicodélicos e faz todo sentido que assim seja, sabe? Em última instância, esses povos que a gente retrobatizou eles assim, né? Anacronicamente chamamos eles de gregos, né? Eles tinham uma origem, além de ser também pré-histórica, sabe? Quando eu digo pré-histórica, anterior à invenção da escrita, por assim dizer, aquela cultura ali era pagã, sabe? Era pagã, ela era sincretizada com outros povos da região, sabe? Então, assim, eles tinham muita cultura também com povos que viviam em condição análoga aos indígenas aqui da América Latina, do Brasil especificamente, e de outros lugares do mundo, por exemplo, sabe?
provavelmente era algo parecido com isso que os druidas celtas eram, né? E diversos povos que depois assumiram a cultura helena tinham contato, convívio, integração, socialização com esses povos, né? E por isso, assim sendo, eles tinham conhecimento de plantas e evidentemente que existiam plantas na região europeia que alterariam a consciência humana, sabe? Misturas, bebidas, isso claro que existiu. Porém, como historicamente falando, né, muita pesquisa era feita por gente dita como conservadora e que sequer ia olhar por esse lado, sabe? Eu vou falar bem especificamente, sabe? Imagina um pesquisador da década de 50, 60, 70 que não era necessariamente ligado nessas questões de psicodelia, nem sabia muito bem o que era, o que existia, né? Essas pessoas passariam por esses espaços e teriam muito mais chances de ignorar ou de sequer considerar, sabe? É tipo com eu esqueci agora esse nome específico e eu não vou parar meu raciocínio para fazer pesquisa aqui agora. No Egito Antigo também tem uma flor, não sei se é uma flor de lótus ou algo assim nessa linha, mas é uma flor que aparece em diversas assim imagens, né, hieroglifos, realmente não necessariamente hieroglifos, mas assim pinturas mesmo, né, mostrando coisas lá do Egito Antigo. E para muitas pessoas essa planta daí estava ali, a razão da existência dela, da presença, é que ela era admirada esteticamente, e porque ela tinha um odor maravilhoso, sabe? E diziam que os egípcios queriam ficar sentindo o cheiro da flor, e é evidente que isso não é a verdade, tá ligado? É evidente que hoje em dia sabe-se que essa planta tem efeitos psicoativos e é provável que eles também sabiam naquela época fazer uma mistura, fazer algum chá, alguma extração, alguma bebida, e é por isso que essa flor aparecia por aí, tá ligado? Achar que os egípcios iam estar colocando uma florzinha na imagem porque o cheirinho dela é gostoso, tá, né? É para vocês entenderem. Se a mente da pessoa que está fazendo a pesquisa tem uma limitação baseada na vivência dela no período que ela está inserido e ela não consegue interpretar aquilo lá com valor diferente, sabe? Ela vê uma flor e ela atribui um valor estético, porque para ela é isso que as flores eram, coisas cheirosas, sabe? Ele não conseguiu olhar para aquilo lá e entender a importância maior que representar certa planta poderia ter para aquele povo, sabe? Então, assim, até o Egito também hoje em dia tem representação, interpretam uma representação de folhas de maconha lá também, e é bem provável que os egípcios deveriam conhecer a maconha, considerando que eles conheciam os impérios que se relacionavam com a Índia antiga, né? E tudo mais. E se eles conhecessem outros impérios africanos, eu não sei se existiam impérios africanos, sabe, os reinos grandes da África que tinham a ampla disseminação da maconha nesse período pré-histórico. Eu sei que tribos africanas, né, que eu já mencionei algumas vezes, por exemplo, as tribos dos pigmeus e também uma tribo conhecida como os Dogon, essas tribos têm uma relação com a maconha milenar, né? Então, é possível sim que verdadeiros reinos, impérios já tivessem uma relação, sabe assim, de ampla disseminação de consumo de cannabis, tipo lá na África, no caso, né? E daí chegaria até os egípcios, assim como a Índia também, sabe? Não se sabe exatamente de onde que chegou as primeiras, sabe? Da onde que veio, se nasceu lá naturalmente, sabe? Né? As primeiros pés de maconha na Índia, milenar, sabe? Há milênios atrás, por assim dizer. Então, né? Mas o ponto é, né? Tudo isso daí acho que eu já tinha dado cabo na história do proibicionismo, né? Mas só para concluir, então, esse tema, para não ter mais que mencionar ele, eu entendo sim que eu entendo a realidade que eu estou inserida ainda, mas eu posso falar com todas as letras, cara, e com convicção e com a abundância de evidência que sustenta isso. É muito melhor tu legalizar, tu descriminalizar, tu consegue mais facilmente combater o tráfico, tu consegue criar um mercado que é o que isso que as pessoas têm que entender, sabe? O consumo de maconha e todas as outras drogas existia antes da proibição. A proibição chega e daí surge o mercado paralelo. E na existência do mercado paralelo é que justamente surgem drogas piores, mais nocivas, mais viciantes, como o crack, tá ligado? O crack não surgiria no mundo onde as drogas nunca foram criminalizadas. Literalmente não surgiria. Porque o crack surge de gente que estava, sabe, são restos de outras drogas, principalmente a cocaína, no caso, e de gente que não, tipo assim, não foi desenvolvida por uma pessoa que estava avaliando aquela substância, era só alguém que pensou como é que eu posso aproveitar um negócio inaproveitável, por assim dizer, tá ligado?
que é o tipo de coisa que simplesmente surge nesse tipo de mercado, sabe? Nesse tipo de mercado ilegal, que tudo nele é ilegal, então surge uma parte ainda mais nociva, por assim dizer, sabe? Então, todas essas mazelas, cara, o tráfico desgovernado, sabe? As guerras entre gangues querendo controlar pontos de tráfico, né? Quadrilhas, como vocês quiserem chamar, facções, blá blá blá. Podem escolher a expressão aí, sabe? E esses centros nas grandes capitais do Brasil, e não necessariamente capitais, né? Que a Cracolândia original seria lá em São Paulo, né? A cidade com o maior PIB do Brasil, a cidade com o maior PIB da América Latina, e tem um centro conhecido como Cracolândia, né? Para vocês verem na prática o que o proibicionismo causa, sabe? Não é eu distorcendo, não é eu querendo mudar o problema, é eu tô expondo pra gente que ainda não sabe qual é o problema, sabe? O problema é o proibicionismo, não é a existência das substâncias que criou esses problemas, porque as substâncias são muito anterior a esses problemas, sabe? Elas estiveram aqui. Foi uma medida estúpida, ignorante, mais do que estúpida e ignorante. Para mim é maldosa, corrupta, criminosa, sabe? Criminosa. O último argumento que eu vou dar, assim, que até pro cara mais conservador de todos, assim, que tipo assim, o cara não conseguiu entender o fio da meada, ele não consegue desconstruir a ideia e ele acha que a gente tem que tentar impedir as pessoas de utilizarem porque ele tá convencido de que é ruim. Sabe? Drogas são ruins, a gente tem que proibir as pessoas de utilizarem. Mesmo que esse seja o teu posicionamento, cara. Tu é o mais retrógrado, o mais reacionário, o mais conservador. Não sei qual é a expressão que eu posso dar. Mas tu não consegue ver como que legalizando e educando e descriminalizando, enfim, e criando uma série de medidas preventivas vai evitar que sequer chegue ao ponto de existir uma Cracolândia, sabe? Que essa Cracolândia só surge no mundo onde tu tornou as drogas um mercado ilegal e as pessoas começaram a se educar à base do nada, sabe? Sem informação, sem ter conhecimento médico, sem os médicos entenderem de drogas e ensinarem para as pessoas também, porque se tornou um mercado ilegal. Quando tu não consegue ver o quanto esse descaso, sabe? O quanto essa tentativa de impedir o uso de algo que sempre existiu e sempre fez parte da sociedade humana, e uma hipocrisia também, porque mesmo sabendo que as pessoas utilizavam, não legalizavam, sabe? Então, durante todo esse período, sabe, o crack surge no final dos anos 80, tipo assim, em essência, sabe, mas no final dos anos 90 que ele começa a ser vendido nos Estados Unidos e bem dizendo nos anos 2000 que ele começa a ser realmente algo que aqui no Brasil a gente já está conhecendo, bem dizer, sabe. Então, assim, é um bagulho super moderno, sabe, e isso não quer dizer que não possa acontecer mais problemas, quem sabe vai ter drogas piores ainda que o crack, mas entendo que essas coisas não estão surgindo nos países legalizados, sabe, eles surgiram justamente nesse ambiente propício para esse tipo de atrocidade que é o que a criminalização, né, a proibição dessas substâncias acaba criando, tá? Mas o que eu ia dizer? O melhor argumento que eu posso dar para esse tipo de pessoa que não consegue entender ainda como é que legalizar pode ajudar a combater o tráfico e a criminalidade em cima das drogas é o seguinte: em última instância, cara, se nada disso te convenceu, no final das contas, o mais cretino de toda essa regra da proibição, as leis de proibição, é que grandes traficantes e usuários de drogas ricos não pagam por isso. E quando eu digo grandes traficantes, cara, eu tô falando tanto os internacionais, mas como também, assim, membros políticos brasileiros que evidentemente têm relação com o tráfico, sabe? Qualquer pessoa que puxar pela sua memória e conseguir pensar assim, porra, como é que helicópteros e navios, acho que navios também deve ter tido caso, mas como é que helicópteros da Força Aérea ou helicópteros que fazem parte, que pertencem a um político, né, brasileiro, ou, né, aviões da Força Aérea Brasileira, como é que é encontrado drogas dentro desses transportes, sabe? É evidente que tem gente do próprio parlamento brasileiro envolvido com o tráfico aqui no Brasil. E essas pessoas não vão se dar mal, sabe? Isso é um fato porque qualquer pessoa honesta e sincera sabe disso. Esses grandes traficantes mais poderosos do nosso país, mesmo que eles estejam cometendo crime, nada acontecerá com ele. Os únicos traficantes que têm chance de se dar mal são traficantes de baixa renda. E o mesmo vale para o usuário, cara. Os grandes, assim, os filhos de pessoas ricas, ou até as pessoas ricas em si só, que quiserem usar drogas, e de modo geral a gente sempre sabe que os ricos usaram drogas. Nos anos 50, 60, 70, as grandes bandas de rock, sabe, de britânica, depois dos Estados Unidos também, eram todas pessoas que faziam uso de drogas, depois, né, depois surgiu outros gêneros musicais também, a gente sempre viu gente nos clipes fumando maconha muito antes da legalização. Então, assim, é isso que acaba acontecendo na prática, sabe?
Porque o mercado das drogas já existia. As pessoas quererem ter conhecimento, ter acesso, fazer uso dessas substâncias não é moderno, sabe? Não surgiu nos anos 50, nos anos 60. As drogas existiam na história da humanidade. O que surgiu foi a proibição, mas o surgimento da proibição não fez com que essas substâncias desaparecessem e nem impediu aqueles que queriam fazer uso de utilizassem. Apenas fez com que vários problemas da proibição surgissem afetando as comunidades mais pobres, as pessoas mais carentes, mais desfavorecidas economicamente, cara. Então, assim, no final das contas, cara, se tu que tá me vindo aqui, tu não consegue nem entender a razão pragmática porque beneficia, ainda assim tu deve ser contra o proibicionismo porque ela é uma lei, em última instância, injusta, cara. Não vai atingir as pessoas igual. Só um tipo de pessoa vai ter problema por comercializar ou por tentar fazer uso, sabe? Outras categorias de pessoas podem traficar quanta droga quiserem e podem utilizar quanta droga quiserem, que não vão sofrer consequências por isso. Então, assim, até para essas pessoas, cara, esse é o último argumento que eu posso dar. Não é justa, cara. Não é uma lei justa, honesta. É simplesmente uma das várias coisas, assim, desonestas, desleais, desiguais que o Brasil emprega e vários outros países empregaram durante muito tempo, né? Agora sim, finalmente eu vou poder deixar de lado definitivamente essa questão do proibicionismo até o final deste programa e eu vou explorar outros lados da existência das substâncias psicodélicas, né? Conforme mais informações eu fui tendo a respeito dessas substâncias e das diferentes relações que povos humanos tiveram com essas plantas e fungos, por exemplo, eu refleti sobre a natureza delas, no sentido assim, por que elas foram colocadas aqui, né? De maneira pragmática, objetiva, a criação, a existência dessas substâncias, tanto das plantas que dão origem à bebida da ayahuasca, né? Os cogumelos, como por exemplo os cogumelos psilocibino, né? Os ácidos, como o LSD, os cactos psicodélicos, como o peyote, né? Outras plantas que não são psicodélicos, mas também são plantas assim de sabedoria ou de poder, se vocês preferirem, a maconha, o tabaco. Sim, o tabaco também, né? A coca, não a coca transformada em cocaína, mas a coca em sua função natural, né? Qual a relação que a humanidade tinha com essa planta? Ela tinha função? Sim, as pessoas mascavam essa planta, era muito bom para quem vivia em grandes altitudes, né? Existe evidência para suportar que todas as substâncias em outros momentos já tiveram relações menos nocivas com as pessoas, né? Talvez tenha tido pessoas que poderiam ser definidas como dependentes químicas, talvez, mas eu posso dizer para vocês que, mesmo sem ter como comprovar, eu asseguro, todo mundo está me escutando, que a calamidade com relação às drogas nesses outras organizações sociais eram menores do que atualmente, sabe? Não existia nada parecido com uma cracolândia nesses ambientes, podem ter certeza. Então, isso que faz parte também, né, dessa revolução psicodélica. É essas substâncias que sempre estiveram aqui, que foram colocadas aqui para quê? Para mim é para ensinar, é para passar informação, né? O que eu quero falar literalmente com ensinar, com informação? Se nossa mente pode se comunicar com plantas específicas, sabe? Essas plantas, né, assim como a maconha se comunica com vários, assim, dá pra falar assim, como posso dizer assim, neurotransmissores, mas também, assim, a parte do teu sistema nervoso, sabe? Por isso que ajuda para pessoas que têm alguns problemas que fazem com que ela tenha epilepsia ou convulsões fortes, sabe? A maconha se comunica com esses nossos sistemas nervosos, né, e com nossos neurotransmissores também. Ajuda as pessoas a alcançarem até mesmo uma sensação de bem-estar, né? E daí, esse seria o questionamento. Por que essa planta foi colocada aqui para ter essa comunicação conosco, né? Qual seria a intenção da natureza, né? Se vocês não querem falar Deus, falem a natureza, porque é a natureza que deu origem a essas plantas. Por quê? Qual seria a intenção, o intuito? Teria um propósito, serviria para algo, né? E a minha resposta para todas as perguntas, sim, sim, sim. Teria, serviria, entendeu? Então é por isso que eu digo assim, comunicação, né? E essa comunicação ajudaria sim, ou ajudará sim, a humanidade a ser mais integrada, sabe? Se compreender como mais parte de um sistema, mais parte de um mundo, de uma família, sabe? De uma estrutura, sabe? Integrada ao resto do mundo. Porque eu acredito que parte do nosso problema dessa sociedade moderna que é muito desassociada é que a sociedade moderna também se sente muito assim separada, sabe? Sem ligações, sem vínculos, sem pertencimento, né?
E daí é evidente que não será unicamente as substâncias psicodélicas que vão ajudar o mundo a se curar. Mas eu acredito sim, que no balanço final, sabe? Depois que tiver passado por décadas de readaptação, né? Primeiro as substâncias têm que ser descriminalizadas, elas vão ter que ser estudadas, tratamentos e formas de uso terão que vir à tona, as drogas voltarão sim a ter um espaço nas religiões, né? É evidente que conforme essas substâncias deixarem de ser perseguidas e mais estudos e mais pessoas falando sobre esses temas, elas serão reintroduzidas às religiões, porque esse era o espaço original, sabe? Não tem nada de ofensivo ou transgressor. Talvez pareça transgressor baseado no nosso status quo do momento, mas compreendendo que o status quo atual não configura a maior parte da história humana, deixa de ser transgressor, sabe? Não é um raciocínio transgressor ofensivo. É para definitivamente uma campanha moderna de tentar, sabe, demonizar essas substâncias, ser, sabe, ser desfraudada, não sei se é a expressão certa, né? Mas ser exposta como uma fraude, e daí assim as pessoas poderão colocar de novo essas substâncias no espaço que de fato elas estavam, sabe? De permitir uma maior comunicação, uma integração, de viver certas experiências fazendo uso de recursos que foram colocados aqui por uma sabedoria natural, sabe? Por uma sabedoria também que eu vou atribuir como transcendental, sabe? São as raízes xamânicas da religião, sabe? Que são hoje em dia, deveriam já ser senso comum, e se ainda não é, eu vou continuar falando sobre ele, né? E daí, deixa eu ver se eu quero pegar e já introduzir algumas outras pautas mais. Eu não sei se dá pra definir como mais doidas, mas talvez sim, né? Porque eu acho que essa introdução acerca dessas, né, das drogas, substâncias psicodélicas na espiritualidade, né, e na minha visão cosmológica como um todo, né, já foi bem feita. Tem outras questões assim que eu posso abordar, sabe? Que é elaborar bem especificamente por que eu acreditar que certas substâncias foram mantidas longe da guerra às drogas, né? Por exemplo, o álcool até tentou, né? Nos Estados Unidos tentou fazer uma lei seca, como lá não emplacou, o resto do mundo nem tentou copiar, né? Mas de modo geral, o álcool foi deixado de lado, né? Cigarro foi deixado de lado, mas eu acredito sim que a principal razão tem a ver com o estado de consciência que as pessoas são levadas a ter, sabe? Eu acredito sim que certas substâncias psicodélicas, né? Certas drogas, se vocês preferirem, provocam sim maior reflexão, provocam sim as pessoas a questionar coisas que elas nunca tinham se questionado, se permitir enxergar o mundo por outro ângulo, sabe? Faz com que pessoas muito alienadas tenham uma mudança brusca. Brusca. É que eu ia falar brusca e também drástica, né? Então, a pessoa que tem a mente muito alienada, muito determinista das coisas, vai ser forçado a enxergar certos temas, certos assuntos por uma nova perspectiva, e talvez para muitas dessas pessoas vai ser algo que elas estão fazendo pela primeira vez na vida, sabe? Olhar sobre um tema que ela está com uma visão fixa e específica há décadas sobre um novo ângulo. Então, né, é o tipo de coisa que isso volta para aquilo que eu tinha falado, sabe? Que eu tinha começado a dizer que, no final das contas, depois de décadas de readaptação, eu acredito que esses eventos seriam mais positivos do que negativos, sabe? Certas pessoas que nunca se permitiram refletir sobre certos temas, quem sabe algum dia terão experiências quando a sociedade for mais assim compreensiva e de fato compreender melhor essa substância, sabe? Entender, ter ambientes propícios para isso e uma utilização acompanhada, sabe? E tudo mais. Né? Mas daqui o que eu estava querendo dizer é justamente por essa capacidade de mudar certo pensamento e até aumentar a integração, sabe? Eu vou falar uma coisa bem específica, sabe? A maioria das substâncias psicodélicas, de uma forma ou de outra, acabam fazendo os seres humanos se sentirem mais integrados com a natureza. Aumenta-se uma noção que eu vou definir como ecológica, sabe? E daí é outra razão que também dá para ser correlacionado, de certa forma, com a sabedoria que povos indígenas e nativos sempre tiveram mais aflorada, sabe? É dizer, não, quer dizer que esses povos conheciam a região só por causa das drogas que eles utilizavam. Não é assim tão determinista, sabe? Não é só por causa das drogas, mas é indiscutível que povos xamânicos fazem uso de substâncias psicodélicas, entendeu? Esse tipo de coisa que eu tô falando. Então, né, dizer que pessoas que fazem uso de contínuo de substâncias psicodélicas não estavam acostumadas a desenvolver uma maior integração com o ambiente que eles estavam inseridos,
eu acho que não é, sabe, científico. É justamente o contrário, né? Então, sim, eu acredito que até mesmo para a sociedade urbana, moderna, contemporânea, até mesmo a sociedade, após passar por esse processo de revolução psicodélica, vai estar, no mínimo, um pouco mais integrada ou um pouco mais sensível a pautas ecológicas, sim, sabe? E eu acredito que talvez seja uma das razões pelo qual essas drogas foram mantidas, assim, fora desse acesso, né? Porque fumar um cigarro não vai fazer a pessoa querer abraçar um limoeiro, né? Mas agora, quem sabe um cogumelo, quem sabe alguma espécie de ácido, por exemplo, vai fazer com que a pessoa ressignifique a certa relação dela com a natureza, sabe? A natureza viva, a natureza morta também, que as pessoas falam essas expressões, né? Então, é o tipo de coisa que eu acho que as plantas que foram colocadas nessa posição, muitas delas foram colocadas nessa posição por causa dessa expansão de consciência, assim, que é provocada e é documentada, sabe? Mais uma vez, esses raciocínios aqui não tem nada a ver com incentivar gente que não entende, não compreende, nunca utilizou a fazer um consumo irresponsável. Mas agora, baseado em pesquisa, em evidência, sabe? Tanto antropológica, sabe? De gente que faz o consumo com conhecimento prático, faz uso daquela, tem aquela experiência na sua vida desde sempre, por gerações, até para estudos modernos, sabe? De cientistas, neurocientistas que fazem pesquisa, que veem exatamente quais partes do cérebro humano estão tendo maior atividade, né? Compara essas substâncias com um placebo também, para ver que, tipo assim, será que não é um efeito placebo? Não, tem uma comunicação grande, forte ali, né? Então, é umas coisas assim, umas frases que eu acho que é para pensar, sabe? Entendo que isso aqui não tem nada a ver também com incentivar as pessoas a nunca estarem sóbrias. É só entenderem que, historicamente falando, a humanidade espiritualizada, a humanidade sábia, não tinha essa máxima de que estar em sobriedade era necessário o tempo todo, a toda hora, sabe? Então, existe uma visão de mundo em que percebe um estado assim de alteração da consciência com um propósito, com uma intenção, buscando algo específico, ter objetivo, ter fundamento e ser útil, sabe, proveitoso, sabe, ser algo que faz parte de uma vida sagrada, inclusive, sabe, ou religiosa, se vocês preferirem. Então, a gente que viveu num período que tinha essa, na minha opinião, uma supervalorização sem muita evidência, sabe? Era mais um dogmatismo, sabe? Era uma visão dogmática de que a sobriedade deveria ser mantida o tempo inteiro e que sair desse estado de sobriedade por si só é ruim, é errado, é mal visto e não tem como ter nada de transcendental ali. Eu digo que tem muita evidência para sustentar o contrário, tanto de um ponto de vista antropológico quanto de um ponto de vista assim, neurocientífico, sabe? E daí também assim, mas o cérebro humano é muito potente, já vi até pessoas espiritualizadas assim, né? Que dizer, o cérebro humano é muito potente, tu pode ter várias experiências sem utilizar uma substância psicodélica. E sim, é verdade, eu concordo com tudo isso. Só que ainda assim não muda o fato de que existem certas plantas que não é uma questão de tu ser um médium preparado, não é uma questão de tu ter feito 30 anos de meditação a ponto de ter uma experiência psicodélica, digamos que espontânea, ou até assim induzida. Agora, existe uma famílias de plantas que, independentemente da tua concepção cosmológica, sabe, da tua visão espiritual da vida, se tu fazer o consumo delas, tu vai ter uma relação diferente com os teus próprios sentidos e com a tua capacidade interpretativa. E digo mais, tem algumas substâncias que até, né, quando se fala, por exemplo, com a ayahuasca, sabe? Já é conhecimento científico documentado a quantidade de pessoas que, quando estão numa experiência com a ayahuasca, sentem estar tendo contato com seres interdimensionais, sabe? Uma outra consciência que se comunica com eles e tem uma relação assim, mais profunda do que ele simplesmente está achando, sabe? É como se fosse de fato uma orientação de uma consciência à parte da dele, que ele está sentindo próximo a ele durante aquele período daquela jornada que eu vou definir como interdimensional, sabe? Então, assim, já, até gente que, quando vai analisar essas experiências, nem estão necessariamente vindo para um viés espiritual, acabam confirmando como que essas coisas, assim, como eu falei aqui no começo desse argumento, para mim são inseparáveis, tá ligado? Eu apenas não introduzo todo esse tipo de assunto toda vez que eu falo sobre essas questões, porque pode ser muita coisa para todo mundo que está me ouvindo, só que agora nem por isso quer dizer que não seja verdade, sabe? Não é porque todo programa que eu vou falar sobre drogas e substâncias psicodélicas eu não entro nessas questões todas aqui, que elas não estejam sempre presentes. A questão é que, né, é muita camada, é muita coisa para tu tentar ficar falando o tempo inteiro para todo mundo, sabe? Então aqui eu tô indo mais adiante, mas para restabelecer tudo isso, sabe? Existe sim
famílias de plantas que permitem a gente se conectar com sabedorias, sejam aqui da Terra ou de outras dimensões com maior facilidade, sabe? E ignorar, simplesmente assim, eu não quero nem saber o porquê que está aqui, não quero falar sobre isso, eu vou falar que é desnecessário, para mim é de uma arrogância ou uma ignorância, sabe? Ou a pessoa é arrogante, ela quer achar que ela sabe mais do que a natureza, e ela nem vai ter a humildade para dizer assim, bom, eu não entendo, eu não me sinto seguro, mas eu vou estudar para saber tudo que rolou antes de eu estar aqui, digamos assim, sabe? Ou, né, define como arrogância, ou de fato é ignorância, sabe? A pessoa sequer foi introduzida essas pautas, então para ela até a tentativa de correlacionar essas coisas com o sagrado e com o divino. Então, né, tudo isso aqui que eu estou defendendo tem esse ponto de vista assim bem pragmático que se converte em assertividade, sabe? Eu não acho que é uma questão de opinião, sabe? Eu acredito que essa é uma realização que vai sendo cada vez mais confirmada e o caminho é inevitavelmente para a sociedade e para as religiões, para o sagrado e para o divino fazer as pazes com essa substância, sabe? E como eu falei aqui, não quero isso nem incentivar a gente que não está preparado ou que não tem interesse a fazer uso. Não é nada disso. Mas é realmente para as pessoas que não pensavam em substâncias psicodélicas como algo que tu usa no ritual, algo sagrado com reverência e consagração, comecem a se acostumar com essa ideia, porque é um fato, entendeu? Não é sobre como que tu vai lidar, tipo, como que tu isso vai trazer para tua vida, que tu tem que levar isso para dentro do teu culto. Mas talvez a tua vida inteira tu tenha acostumado a pensar que drogas é um bagulho que pessoas assim, sem futuro, sem objetivo, sem propósito na vida usam. E qualquer pessoa com qualquer objetivo de crescimento profissional, espiritual, a porra que for, deveria ficar longe disso. Isso daí é toda essa política que surgiu no proibicionismo, sabe? Todas essas afirmações baseadas assim, em dogmatismo, sabe? Dogmatismo que conforme tu tem acesso à informação contrária, tu vai vendo assim, bom, será mesmo, tá ligado? Será mesmo que todo povo conhecido, todas as organizações tribais que sobreviveram a ponto de depois partes delas se tornarem aquilo que a gente compreende como civilização, tem um passado xamânico, né? É como eu falei, as raízes xamânicas da humanidade, raízes xamânicas da civilização, raízes xamânicas da religião. Tudo tem a sua origem nessas experiências ditas como xamânicas, sabe? Então, tudo, até a civilização tem origem nisso. Então, né, subestimar todos os povos conhecidos, literalmente, cara, porque cada povo conhecido descobria onde tinha psicodélico na sua região e começava a ter aprendizado daquela substância, sabe? Tirava ensinamento daquela experiência que eles tinham com essas substâncias psicodélicas. Se todo povo civilizado conhecido e tribal e bárbaro foi capaz de fazer isso, entendeu? É um bagulho que eu acho que a ficar achando que a visão correta é essa que a gente adotou nos últimos 100 anos, baseado também em muitas coisas assim que, só para restabelecer coisa que eu já falei aqui, são mecanismos de controle, sabe? De preconceito mesmo, sabe? De tu querer, de racismo, de xenofobia, tu querer criminalizar certos grupos, sabe? Tu identificar quais substâncias são consumidas por quais grupos étnicos na tua população, definir o que é crime tu começa a punir e castigar os usuários específicos de certas substâncias, tá ligado? Então, não tem nada de sagrado, nada de buscar ordem, sabe? Não tem nada disso. É simplesmente tirar das pessoas acesso a algo que literalmente é nosso por direito, sabe? Literalmente tem a ver com a natureza, sabe? Cresce na natureza e um poder corrupto, mal intencionado, sem objetivo de provocar crescimento, tirou arbitrariamente das pessoas, mas como eu sempre tô falando aqui, eu acredito que, sabe, o Brasil pode ser o país mais retrógrado possível e talvez a gente seja o último a avançar nessa pauta, mas até mesmo o Brasil terá que reconhecer o seu erro e vai ter que um dia se juntar ao resto do mundo conforme a revolução psicodélica ganhar mais força lá fora, né? E eu não tenho problema de dizer que nesse presente momento é uma das principais razões de eu ainda poder acreditar num futuro melhor, sabe? Hoje em dia, enxergando tantas políticas de opressão, sabe? E realmente assim, gente tentando propagar a agenda de controle e de coerção e de causar medo, de causar confusão e causar competitividade entre pessoas que deveriam ainda encontrar mais razões para se unir e seguir em direção a objetivos em comum e tudo mais, ainda enxergando toda essa, sabe, essa estrutura que é alimentada de forma até mesmo intencional por gente que se beneficia de toda essa desorganização que a gente vive,
ainda assim, uma das razões que eu penso assim, como é que um povo tão perdido, tão confuso e tão sendo assim, manipulado, sabe? Tão oprimido e coagido para agir da maneira, ah, sabe, como posso dizer assim, torta, sabe? Ou não conseguir sequer identificar quem são os seus agressores, os seus tiranos, digamos assim, sabe? Como que esse povo pode se atentar a certas coisas? Para mim, tem a ver muito com essa possível revolução psicodélica, sabe? A revolução psicodélica pode permitir que muita pessoa acesse certas partes de consciência, sabe? Certos níveis de consciência sobre certos temas, sejam temas pessoais, sociais, sabe? Pessoas que têm a cabeça muito enfiada dentro do próprio rabo, quem sabe durante esse período da revolução psicodélica também passem por experiências transformadoras e transformadoras de uma forma positiva, sabe? Então, eu acredito assim que é uma das poucas coisas que eu consigo teorizar que ajudaria, sabe? Eu não consigo ver grandes avanços culturais em outras áreas que vão provocar isso. Eu não acredito que o suposto avanço tecnológico que as pessoas falam vai provocar isso, né? Justamente porque eu já vivo bastante tempo nesse período assim do avanço tecnológico exponencial para ver o que ele é na prática, sabe? A tecnologia avança exponencialmente, mas ela não é distribuída de maneira exponencial e tudo mais. Esses grandes avanços vão continuar sendo, sabe, reservados a uma certa parte do mundo e uma grande parcela ainda vai estar necessitando de coisas que a gente nem considera mais tecnologia, né? Que a gente considera como direitos básicos que ainda não foram garantidos para as pessoas. Então, eu não sou o tipo de pessoa que acredita que a salvação da humanidade vai vir através desse avanço exponencial da tecnologia, né? E também nem estou dizendo que vai ser a ruína da sociedade. Eu só enxergo a tecnologia como uma ferramenta, sabe? Como uma ferramenta que pode ser usada para coisas boas e coisas ruins, mas não vejo como assim, quanto mais a tecnologia evoluir, quer dizer que melhora a sociedade, o mundo e a civilização vai se organizar. Não enxergo uma correlação nisso, né? Politicamente falando, também não enxergo, sabe? Eu não enxergo grandes movimentos, assim, políticos palpáveis que a gente enxergue que uma transformação positiva pode ser almejada daqui a pouco, digamos assim. Então, realmente, uma mudança de paradigma mais, assim, substancial, do meu ponto de vista, ainda está nessa revolução dos psicodélicos, né? E dentro desse guarda-chuva eu digo várias coisas, sabe? É a medicina mais, assim, formal mesmo, sabe? Tratamentos que podem ser desenvolvidos através dessas substâncias todas, conforme elas deixarem de ser, assim, ilegais e criminalizadas no âmbito internacional, sabe? Muitas das doenças que a gente ficou anos e anos e anos estagnado sem conseguir avançar, eu acredito sim que conforme essas substâncias forem totalmente descriminalizadas para estudo e pesquisa, etc, 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 pode ter avanços que no dia de hoje parece até impossível. Então, na medicina eu acho sim que seria revolucionada, sabe? Eu acho que seria a penicilina do século XXI, né? Eu acredito que essas são substâncias psicodélicas. E daí numa parte cultural mesmo, sabe? Uma parte cultural mesmo que fará com que certas pessoas, sabe? Já ilustrei bem aqui, sabe? É gente que está acostumada a pensar de uma forma, sempre do mesmo ângulo, repetindo o mesmo raciocínio. Certas pessoas como eu disse, eu nem falei qual seria a substância, qual momento da vida daquela pessoa seria, sabe? Então, é o tipo de coisa que não é a discussão que eu estou tendo aqui nesse momento agora, mas muitas pessoas que, por alguma razão, sabe, numa sociedade atual desse tipo, tem muita dificuldade para sequer ter certos raciocínios ou realizações que eu tinha e já tenho muito antes de ter experiências com certas substâncias, sabe? Eu acredito que para certas pessoas esse empurrãozinho pode ser muito importante, sabe? Pode ser muito fundamental. Então é isso, sabe? A longo prazo, sabe? Depois de 30 anos que o mundo começou a mudar suas políticas a níveis globais, sabe? Não é o que a gente está vivendo aqui agora. A gente está no início de um flerte com isso que eu estou falando. Daí, digamos assim, lá por 2050 começa isso daí que eu estou sugerindo, sabe? 2050 começa, aí lá por 2080 a gente já tem, assim, 30 anos de uma sociedade, sabe? De pessoas que nasceram no mundo onde já não tinha essa visão do proibicionismo, sabe? E sem ter diálogo, sem ter instrução. Quer dizer que tu não vai se drogar desde criança? Não, não é sobre se drogar desde criança. É sobre essas substâncias serem colocadas em outro âmbito, sabe? Ter educação da mesma maneira que se educa sobre tanta coisa aí no mundo, sabe? Informação, falando dos riscos, dos perigos,
sabe? Tendo um mecanismo assim de evitar que jovens tenham acesso antes da hora e permitir que adultos que queiram fazer consumo façam aquele consumo orientado, sabendo dos riscos, sabendo de contraindicações, tendo acompanhamento médico que vai saber o que aquela pessoa consome e depois o médico vai poder dizer se tem tido algum problema, sabe? É isso que essa tal revolução psicodélica sugere, sabe? E daí eu tô falando que a psique humana, em sua maioria nesse mundo, na minha opinião, em comparação ao que a gente tem hoje em dia, sabe, que é num mundo ainda majoritariamente proibicionista, não tenho certeza ainda se ele é majoritariamente proibicionista ou não, mas aqui no Brasil definitivamente é, sabe? Então, é isso que eu tô falando. O que esse paradigma mudar vai beneficiar ou não a sociedade? E na minha opinião, vai beneficiar sim, sabe? Vai beneficiar sim, né, fundamentado em tudo isso que eu compartilhei até aqui agora. Então, eu acho que nessa parte do programa era isso, sabe? Fazia um tempo que eu vinha falado sobre cosmologia variada, né, vários pontos, e eu ainda não tinha dedicado toda essa atenção que eu falei sobre essas substâncias, porque, né, tudo é uma questão pragmática, sabe? As substâncias existem, elas são boas ou são ruins, são armadilhas de Deus ou são presentes de Deus? Qual é a intenção, qual é o intuito? Elas foram colocadas aqui para nos destruir ou para nos ensinar? É para nos falar mensagens de construção ou de destruição, sabe? Sabedoria ou confusão? Qual é o propósito, né? E uma reflexão pragmática no presente momento, eu acredito em sendo frutas assim, de sabedoria, sabe? Plantas de poder que estão aqui para tentar fazer com que a gente se lembre de certas coisas fundamentais para a existência da nossa espécie e para a manutenção do nosso planeta, tá ligado? Então, assim, eu tenho uma visão totalmente assim que conciliadora com essas plantas, de reverência também, e acredito que quanto mais pessoas estarem convencidas daquilo que eu também tô, vai permitir que algum dia a gente consiga ter um mundo que eu vou definir de forma bem simplista como um mundo melhor, tá ligado? A forma básica que eu posso falar sobre esse tema é um mundo que passou pela revolução psicodélica e ressignificou certas paradas e tal. Eu acredito que é um mundo melhor em comparação ao nosso mundo atual, desse presente momento aqui e tal, né? Bem, agora eu acho que eu vou abordar uma série de assuntos que não necessariamente terão algo a ver com o que eu falei até aqui, né? Eu acredito que já elaborei tudo o que tinha referente a esse tema, sem entrar especificamente em nenhuma única substância, até para não repetir muito coisa que eu já falei em outros programas. Tentei ser um pouco mais assim profundo, mas até mesmo sintético e por que sequer é importante discutir sobre substâncias psicodélicas de um ponto de vista até mesmo pragmático e tal. Mas agora o restante desse programa vai ser mais assim, eu compartilhando com vocês, assim, sei lá, assuntos variados que eu tenho guardado, alguns simplesmente curiosidades, alguma coisa que, né, eu fazendo alguma espécie de pesquisa, acho interessante, que me deu uma ideia, uma história, um conceito que eu acho surpreendente. E daí, nessa parte aqui, eu vou começar comentando a respeito de um caso, de um milagre, digamos assim, realizado por São Cosme e São Damião, né? Primeiro falando um pouco desses dois nomes, né? Aqui no Brasil, né, especificamente para nós, é um nome bem forte, tanto de um ponto de vista, assim, cristão, eu diria, como também por causa do sincretismo que rola com as religiões de matriz africana, né? Mas agora, quem né, exatamente quem necessariamente foram esses dois rapazes, eu não fiz uma pesquisa assim aprofundada sobre a vida deles, foi só sobre um caso específico de um dos milagres atribuídos a eles, que me deixou muito assim surpreso a história e tudo mais, né? Mas, em primeiro lugar, historicamente falando, eles seriam, né, poderiam ser considerados árabes, né? E de fato, assim, árabes. E quando eu digo árabes, não quer dizer muçulmanos, né? Mas árabes, né? Habitantes da região da Arábia, por assim dizer, né? Acho que da Ásia Menor também seria. Não me lembro exatamente a cidade, se não me engano é Síria. Não sei se foi a Síria, se existia Síria na época que eles viveram, né? Que se não me engano ali ao redor do segundo século, né? Entre o ano 200 e 300, digamos assim, né? Na verdade, desde já é o terceiro século, na verdade, então. Então, né? No terceiro século e tudo mais, entre o ano 200 e 300, e em algum momento dessa história daí, eles teriam realizado o seguinte milagre. Primeiro, eles são assim, para a Igreja Católica, né? Eles são padroeiros assim da medicina, né?
dizem que as figuras deles, as figuras históricas, se existiram, eles foram canonizados por realizar, eles trabalharam com medicina e não cobraram por isso, né? Eles eram conhecidos por serem assim pessoas avessas a dinheiro, e eu sei também que eles foram mortos de uma maneira assim de martírio, né? O que diminui a chance de serem figuras históricas, ou talvez até mesmo sejam figuras históricas e que justamente por essa razão é que não se fala muito claramente como que rolou, porque não tem assim, não tem pelo menos numa pesquisa rápida, né? Como eu falei aqui, eu não tentei assim, vou descobrir quem foi Cosme e Damião, não foi isso. Eu só vi se de fácil acesso eu conseguia descobrir o contexto do nascimento e morte deles, né? Eu só sei que eles morreram em martírio, mas não tinha, tipo assim, um imperador que decretou a morte deles ou algo do tipo assim e tal, né? Mas seria bem naquele período em que, né, nessa época, nesses 3 primeiros séculos, assim, vários dos santos cristãos morreriam, né? De mortes violentas, digamos assim, execuções, muitas vezes dizendo que é porque eles não estavam negando a fé deles, digamos assim, né? A fé deles em Cristo e tal. Aí Cosme e Damião, eles eram curandeiros, né? Eles eram médicos, dependendo da expressão que vocês quiserem usar para definir eles. Mas um dos milagres deles específico tem a ver com eles terem realizado o transplante de uma perna de um homem negro para um homem branco, né? E sim, eu estou falando especificamente essas expressões porque faz parte da narrativa isso, né? Se vocês pesquisarem assim, São Cosme e São Damião, transplante de perna, e aí jogarem para imagens, vocês vão ver que tem uma série de quadros que representam especificamente assim, né? Porque de acordo com a lenda era assim, eles estariam numa cidade onde teria um homem enfermo com uma perna, um homem branco enfermo, né, com uma perna doente, né, com gangrena ou algo do tipo, eles removeriam aquela perna do cara, né? Aí levantaria a pergunta: que espécie de procedimento cirúrgico poderia ser realizado nessa época? Como, com que ferramentas, com que técnicas, né? Como poderia ser feito? E daí, por que eles colocariam a perna de um homem negro nele? Porque seria de um homem negro etíope, né? Tem essa informação, etíope quer dizer alguém que nasceu na Etiópia e tudo mais. Isso eu acho que é uma informação importante, e ele tinha morrido, né? Tipo, ele tinha morrido recentemente, tinha sido enterrado no cemitério dessa cidade, e daí por isso que ele tinha um corpo, assim, uma perna fresca, então não foi de alguém que eles utilizaram para tipo, contra a vontade da pessoa, digamos assim. E algumas considerações importantes que eu já posso falar sobre isso, é que eu tenho noção de que na Etiópia existe um cristianismo muito antigo, né? Uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo é a igreja etíope, e a nação etíope, né, é o único povo africano que nunca foi escravizado. Então, assim, por alguma razão nessa história tem uma figura etíope no meio, sabe? E ele com certeza né, considerando os elementos históricos que eu sei, é bem provável que se de fato rolou, né? Não que tenha rolado de fato uma transfusão de perna, não é isso? Mas eu quero dizer que faz parte que a narrativa tem tipo, quando eles destacam que é um ser humano etíope, é para destacar que é um ser humano negro, e ainda mais do que um ser humano negro, sabe? Um ser humano negro que provavelmente era cristão e que provavelmente era livre, né? Como eu falei aqui, faziam parte de uma igreja muito antiga, um povo que nunca foi escravizado, então faria sentido que teria sido esse ser humano etíope que foi enterrado no cemitério. Definitivamente ele era alguém de, sabe assim, de relevância cultural e social na cidade onde esse milagre teria ocorrido, né? Mas é evidente que o mais interessante em tudo isso é essa suposta história, né? É assim, claro que trata-se de um milagre assim católico, né? Não é nem bíblico. Então, né, é um milagre católico, né? E não necessariamente figura com algo que aconteceu, mas no mínimo, em primeiro lugar, a história em si é muito doida, né? Eu fiquei chocado, eu nunca imaginei que existia uma história assim. Se vocês fizeram a pesquisa que eu falei, vocês viram os quadros, né? Sempre representa ali os dois, né? O Cosme e Damião vestindo aqueles capacetes de lâmpada, né? Que eu brinco assim, né? Capacete de lâmpada, realizando esse processo cirúrgico assim e tal, né? E levando essas perguntas. Vamos tentar racionalizar. Supondo que eles eram médicos à frente do seu tempo, como que eles possuíam essas capacidades? Eles eram seres assim iluminados espiritualmente, eles tinham vínculos com guias, com médiums, né, com anjos, com gente que permitia que ele fizesse coisa além do seu tempo?
ou então eles possuíam ferramentas, né? Executavam técnicas, porque assim, cirurgia milenar, hoje em dia eu confesso que eu já sei que eu já tenho conhecimento que existe, né? Eu já compartilhei aqui num programa sem contexto sobre aquele procedimento descrito como trepanação, que era aquelas pessoas que recebiam, abriam um buraco na cabeça deles para realizar uma cirurgia meio que no cérebro, né? E o fato do buraco ter sido, tipo assim, ter cicatrizado indica que a pessoa sobreviveu ao procedimento. Então, assim, se os sujeitos, né, há 2.000, 3.000 anos atrás eram capazes de realizar trepanações, né? Com que intuito e com que propósito, eu não sei, mas eles faziam, né? Será que não era possível que no ano 300 depois de Cristo existisse pessoa que daí, como eu falei, eu não sei se é porque eles tinham uma perícia muito além do seu tempo ou se eles tinham acesso a ferramentas, né, que permitiam eles executar coisas desse tipo, né? Porque nem no mundo moderno acontece algo desse tipo, assim, alguém perde uma perna, tu pega, vamos pegar uma perna fresca de alguém recém-morto e fazer uma transfusão, digamos assim, né? Não, não rola esse tipo de coisa e tudo mais, né? E eu sei que deve existir toda a questão de rejeitar tecido, sei lá. Deve ter muitas explicações científicas de por que isso não acontece, né? Como eu falei aqui, é só uma brisa mesmo refletindo a respeito desse milagre católico que eu sequer conhecia, né? É um nome, né? Cosme Damião, que eu ouço a minha vida inteira, desde que eu era uma criança, mas eu não tinha muita ideia também, assim, de que esses sujeitos poderiam realizar. Nunca teria imaginado que eles eram pessoas, né, que foram atribuídas a um transplante de perna de um ser humano para outro. Que loucura, né, gente? Bom, né? Então, essa daí seria uma das coisas assim que eu tinha para comentar, né, de um tema aleatório. E o outro é sobre uma medicação, cara. Nessa medicação, né, é sobre o tal de Blue Mass, né? Aí vocês podem pesquisar também. Esse Blue Mass é literalmente assim, blue quer dizer azul e mass é massa, né? Você pode escrever blue pill, sim, blue pill, tipo as piadas que os caras fazem, tipo de red pill e blue pill, por isso que é mais chocante ainda, cara. Mas assim, eu vou até fazer pesquisa aqui junto com vocês para ver o que exatamente aparece, né? Em questão de imagens, em questão do artigo do Wikipedia mesmo, né? Mas isso aqui é um negócio que eu tinha anotado para comentar a qualquer momento, que também eu não sei o que achar sobre isso, porque ou seja, Blue Mass Pills também é uma boa forma, Blue Mass Pills. Ó, Blue Mass Pills. Deus escreve imagens, vocês vão ver que aparece assim, sabe, ó. Umas imagens assim de sugar coated pills, né? Pílulas revestidas com açúcar. São umas pílulas meio escuras, ó, outras assim, 100 pílulas, 3 gramas. Umas mais azuis, outras mais escuras, enfim. E basicamente isso foi uma medicação, cara, que foi comercializada e tudo mais. Vendiam-se por aí, né, até o século XX, inclusive início do século XX ainda era comercializado por aí e tal. Só que, cara, basicamente, cara, a primeira descrição dele, né, essa aqui é uma descrição básica do Wikipedia, diz que a primeira descrição dele é feita por um cara chamado Barbarossa, né, numa carta que ele escreveu para o rei Francis I da França, né? Então, isso no século XVI, né? Século XVI, a primeira descrição, mas dizem que essa medicação era popular entre o século XVII e XIX, né? Mas já tem um documento mais antigo ainda do que a época da popularidade dela. Século XIX, então entendam até o ano de 1899, digamos assim, sabe? E ele era uma medicação à base de mercúrio, né? Então, o senso comum moderno nos faz saber que mercúrio é perigoso, né? Só que também, eu fazendo pesquisa, sei que o mercúrio é utilizado e deve ser utilizado até hoje em dia na medicina também, em doses bem assim, bem, tipo, as toleráveis, sabe? Que a humanidade utilizava. Só que essas daí, essas blue pills aí que as pessoas utilizaram durante 200 e poucos anos como comum, sabe? Dizem que isso era vendido em todas as farmácias como uma panaceia para cura geral, sabe? E para curar várias e várias doenças, assim. Aqui tem uma lista como, por exemplo, tuberculose, constipação, dor de dente, infestação parasita,
né, e dores devido ao nascimento. Eu já vi outras listas que colocavam coisas como, ah, como é que é mesmo? Ah, aquela doença, sífilis, né? Sífilis e tudo mais, né? E daí tem assim até da quantidade de coisa que ia, como por exemplo assim, 33% de mercúrio, né? E a toxicidade, né? Toxicidade, eu não sei se eu estou acertando, né? Mas enfim, o nível tóxico dessa medicação para o nosso nível, tipo, moderno, do que a gente considera seguro, tipo, nenhuma dessas blue pills era segura. Então quer dizer que durante séculos, literalmente séculos, as pessoas comumente se envenenavam com isso daí, entendeu? E que tipo de efeito colateral causava? Se enfraquecia, se matava, tinha lesão cerebral, né? Para vocês terem uma ideia, o Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln era o sujeito que se tratava de, não sei o que, que ele tinha, era melancolia crônica, né? Nem vou pesquisar o que, que é melancolia crônica, né? Mas basicamente o Abraham Lincoln tomava esse tipo de pílula, né? De mercúrio. Uma figura histórica bem importante, bem relevante. Então, quando eu caí nessa informação, cara, eu confesso para vocês também que eu fiquei meio assim. É uma coisa curiosa, né? Mercúrio, cara, que bizarro. Como será que isso afetava essas gerações de pessoas, né? O que será que gerações e gerações de pessoas que se tratavam com veneno, sabe? Com essas pílulas daí, que tipo de efeito prático tinha na vida deles, na saúde deles, na mente deles, tá ligado? Esse tipo de coisa, né? Me lembrou até lá também quando eu fiz aquela pesquisa para fazer um programa sobre o exército de terracota, que eu falei do primeiro imperador da China, né? O Qin Shi Huang, se não me engano, espero que esse seja o nome dele, né? E que ele também morreu se envenenando com uma dose alta demais de mercúrio. Então, aparentemente, tipo, para começar, é indiscutível que nessa época as pessoas já sabiam que o mercúrio era venenoso, tá? Vamos começar por aí, né? Se o imperador chinês se matou tentando beber um elixir da imortalidade lá, bebendo uma mistura com mercúrio, no primeiro século, sabe? Ele cometeu isso no primeiro século antes de Cristo, né? Porque a história do primeiro imperador chinês é anterior ao nascimento de Cristo ainda. Então, se o cara fez isso, é evidente, cara, que já tinha gente que tinha noção clara e exata que mercúrio era venenoso. Então, essas blue pills já era feita de uma maneira que eles achavam que estava administrando ela de uma forma segura, né? Só que nós hoje em dia dizemos que não, eles estavam muito errados, né? E não, e nunca se ligaram nisso e simplesmente ficaram 250 anos envenenando todo mundo com esse tipo de coisa. E como eu falei aqui, se o Abraham Lincoln tomava, não é um negócio que eles, tipo assim, que eles estavam querendo dar golpe, assim, vendendo, eles vendiam como uma cura de panaceia, mas eles não sabiam por que eles estavam fazendo, sabe? Se até o Abraham Lincoln estava se tratando, quer dizer que as pessoas que buscavam o tratamento através dessas pílulas achavam que estavam tratando algo, tá ligado? Eu não é, se a produção rolava assim, né? O ponto é que, né, basicamente um dia a gente se ligou que era uma estupidez. Mas, né, essa foi a minha indagação, porque eu sequer imaginava que isso acontecia até um pouco tempo atrás, tá ligado? A gente tá falando de uma questão de que, assim, faz 120 anos mais ou menos que as pessoas pararam de se tratar à base de mercúrio. Pra falar de uma forma simplista, sabe? É isso aí, sabe? 130 anos que as pessoas pararam de se envenenar com mercúrio para se tratar de diversas dores e comorbidades. Então, é o tipo de coisa que, né, eu também tinha guardado só para comentar algum programa sem contexto aqui, porque eu confesso que no mínimo gera reflexão, né? Gera questionamento sobre, né, essas assim, não sei se dá para chamar de decisões insalubres, desinformadas, ou, né, até algo pior do que isso. Mas outro dia eu faço uma pesquisa mais profunda também sobre esse tema, porque eu sinto que tem mais o que extrair dele também. Assim como o próximo assunto, sabe? Que também, eu vou comentar os dois juntos, né? Não sei se precisa. Não, eu vou comentar sobre um primeiro, que é sobre o eretismo, né? Nem sei se tem essa palavra em português, é que eu pesquisei em inglês. Em inglês, eretismo que eu tô falando é com TH, né? ERETHISM. E o que que seria esse eretismo? Também é uma doença que vocês podem pesquisar como Mad Radar Disease, né? Que é a doença do chapeleiro maluco, digamos assim. Né?
esse eretismo, né? Como eu falei, não sei se tem em inglês, né? Ah, eu acho que isso aqui também tem a ver com o... Não tenho certeza, mas acho que isso aqui tem a ver... É um tipo de doença que pode ser desenvolvida com mercúrio. Isso, também, tá certo. Então, então isso aqui tem a ver com o assunto que eu acabei de falar, sabe? Eu devo ter pesquisado essa expressão aqui no mesmo momento que eu tinha descoberto dessa história que as pessoas tomavam pílula à base de mercúrio e fui pesquisar, sabe, mas que tipo de complicação consumir mercúrio pode causar? Desse tipo de coisa aí, ó, eretismo. E até, ó, se algo como esse eretismo existe, pode ser muito parecido com o que hoje em dia a gente também correlaciona com depressão, vocês vão entender por quê, né? Então, assim, isso aqui eu estou trazendo do inglês, né? Eretismo também conhecido como eretismos mercurialis, Mad Hatter Disease, que quer dizer a doença do chapeleiro louco, literalmente, sabe? Mad é louco, Hatter é quem faz chapéu, né? A doença do chapeleiro louco, a síndrome do chapeleiro louco, é um distúrbio neurológico que afeta todo o sistema nervoso central, assim como o symptom complexo, eu não sei o que seria symptom, me desculpa, derivado do envenenamento por mercúrio, né? O eretismo é caracterizado por mudanças comportamentais, coisas como irritabilidade, baixa confiança, baixa autoconfiança, depressão, apatia, shyness, que é, como é que é mesmo? Não é vergonha, é timidez, né? Shyness e timidez. Tá, então shyness não é timidez, mas a shyness é algo parecido com timidez, né? E em alguns casos extremos, se for exposto por muito vapor de mercúrio, podem também gerar delírio, né? Mudança de personalidade e perda de memória. As pessoas com eretismo muitas vezes têm dificuldade em interações sociais, né? E problemas físicos associados incluem a falta de força física, dores de cabeça, dores gerais e tremores, assim como batimento cardíaco irregular, né? Então talvez vários de vocês já tenham sido diagnosticado também com eretismo. E também leva uma pergunta moderna, né? Será que hoje em dia a gente não acaba consumindo mercúrio? Aí eu teria que pesquisar sobre todas as coisas que eu consumo, todos os alimentos, todos os produtos, enfim, tudo que eu tenho acesso e contato, né? E tudo que eu ingiro, ver a quantidade de mercúrio que tem nessas coisas, se é que tem qualquer quantidade também, né? E ver se a soma disso tudo é saudável, né? Porque vários desses sintomas eles são meio generalistas, né? E eu mesmo já diagnostiquei eu mesmo com várias dessas características ali e tal, mas eu nunca tinha pensado que eu tinha qualquer espécie de doença provocada por veneno de envenenamento por mercúrio. E também tem outras coisas que fazem a gente respirar e ingerir mercúrio, né? Justamente por causa desse nome que eu também fiquei super intrigado. Peraí, doença do chapeleiro maluco, né? E sim, eu pesquisei, é bem provável que, tipo, dizem que existe um homem específico que foi inspiração pro cara lá da Alice no País das Maravilhas escrever o personagem Chapeleiro Maluco, mas também é bem provável que ele sabia que existia a doença do Chapeleiro Maluco, né? E é por isso que ele quis fazer um personagem que era maluco e era um chapeleiro e vestia um chapéu, né? Porque, né? Só que também é curioso, cara, é uma dessas informações assim que faz um tempo já que eu cheguei nessas notícias, né? É difícil compreender também, porque dizem que isso daí tinha a ver com acho que é feltro, né? Porque em inglês é felt. E eu não sei se existe essa palavra feltro em português. Vou até pesquisar se eu não estou assassinando meu idioma. Vamos ver se tem feltro, né? Dizem que tá, feltro para artesanato da vez dele. Então, usava feltro para fazer chapéus, principalmente alguns chapéus da elite, como por exemplo as cartolas, né? Fazer cartolas e outros chapéus assim de luxo e tudo mais. E os caras que faziam chapéu, eles tinham que, né, lidar com mercúrio para fazer um tratamento no feltro, blá blá blá. Mas também tem uma história de que tinha que usar urina, sabe? É uma explicação que eu não consegui entender muito bem, afinal eu nunca fabriquei chapéu nenhum, né? Mas tem toda uma explicação sobre isso, e daí os caras que trabalhavam com chapéu de vez em quando, em certas situações, fazer levantar esse gás, e o cara que ingeriu esse gás tóxico podia ter problemas e ficar meio biruto. Só que daí levanta uma pergunta assim,
como que começa a surgir um fenômeno tão, tipo assim, começa a aparecer um número tão grande de chapeleiros loucos, a ponto de se tornar uma expressão, a doença do chapeleiro louco. E ainda assim, segue existindo chapeleiros, os chapeleiros seguem sendo loucos e nada muda a respeito, porque assim, ah, esse estilo de se vestir, esses chapéus e as cartolas, sabe? E as roupas também é feita à base de feltro, que não era exclusivamente o chapéu, né? Também levantaria a pergunta por que o nome ficaria só pro chapéu e não seria, sei lá, a doença do alfaiate, o louco, por exemplo, né? O que eu fiquei chocado nisso tudo é que, mesmo que sendo praticamente senso comum que mercúrio é algo tóxico, é engraçado quanto que não foi excluído da vida das pessoas, né? Da, da, e tanto na hora de tratar quanto fazer medicação, por exemplo, né? Mesmo que a gente soubesse já fazia tempo que o mercúrio podia causar doença e levar à morte, ser venenoso, assim, ainda assim as pessoas insistiam em utilizar mercúrio na medicina, usar mercúrio na confecção de roupas também, por exemplo, né? Mesmo causando doenças e problemas grandes, né? Problemas graves. Mas aí tem essa curiosidade também, né? Supostamente existe essa doença do chapeleiro louco. Outra coisa curiosa a respeito de Alice nos Países das Maravilhas e como eu mencionei sobre esse livro, né, recentemente, sei lá, não sei qual foi a última vez que eu tinha falado sobre isso, mas era quando eu tinha mencionado lá na história da Toca do Coelho, né? Mas enfim, eu acho que a última parte desse programa vai ser sobre algo até mais sério, né? E mas também relacionado mais assim à minha própria concepção cosmológica, de novo, a espiritualidade, porque eu me deparei assim com uma anotação aqui que eu tô com ela há bastante tempo e eu acho que esse aqui é um programa que já tem certa ligação com esse tema para eu poder elaborar algo sobre isso e chegar até o final desse programa sem contexto, né? Que é o seguinte, explicar o karma compartilhado acerca dos usuários de crack, né? O que eu quero dizer com essa anotação, né? Então vamos por etapas. Karma compartilhado. Bom, nos programas que eu estou compartilhando a minha concepção cosmológica, eu já disse aqui que eu acredito que exista algo como karma, né? E o karma seria esse acerto de contas divino, sabe? Essa noção de que as coisas têm que se acertar. Seja nessa vida, na próxima, de uma forma ou de outra, sabe? Que existe sim uma espécie assim de acerto de contas espiritual, sabe? E no meu caso, eu também sou uma pessoa reencarnatória, né? Então eu acredito que esse acerto de contas acontece em vários níveis, em vários momentos, entendeu? Não é algo assim, aqui se faz, aqui se paga, sabe? Aqui se faz, mas uma hora se paga, sabe? Não precisa ser necessariamente aqui, né? Na minha concepção cosmológica e tudo mais, né? Daí, quando eu falo assim, de usuários de crack, né, por que eu falei que nesse programa faria certo sentido? Porque eu já tinha exposto assim, a minha concepção cosmológica, tipo, falado sobre drogas, substâncias psicodélicas, né? Então vamos lá. O crack não é uma substância psicodélica, né? E daí também eu vou até. Eu nunca tinha falado sobre isso, então eu vou aqui falar. Essa aqui é uma análise de quem nunca utilizou, né? E espero nunca usar crack, né? Tenho experiências com pessoas bem próximas a mim, tipo assim, pessoas muito importantes para mim que foram usuárias e tudo mais. Então eu tenho certa noção do estrago que isso pode causar na vida das pessoas, né? E baseado no relato que essa pessoa fez para mim e tudo mais, e outras histórias que eu já ouvi, né? Eu já vi um monte de pessoa descrevendo, né? Como se estar em contato com o crack é como se estivesse sendo em contato com a própria maldade, né? E refletindo sobre essa realização que as pessoas têm, eu vou dizer para vocês que a minha visão no presente momento é exatamente isso, sabe? Eu acredito que o crack definitivamente é algo, literalmente uma espécie de comunicação com o que mais sombrio e ruim tem aqui na Terra. Eu não vou tentar compartilhar uma teoria muito desenvolvida, em primeiro lugar. Eu nunca usei, como eu falei, eu espero nunca utilizar, né? Então eu não quero embasar minha fundamentação a mais do que isso. E eu também nunca vi, eu confesso que eu nunca vi estudos sobre assim, os fenômenos enxergados e vividos pelas pessoas, sabe? Uma análise da experiência psicológica, né? Eu ouço muito mais os relatos das pessoas e sempre descrevendo como algo ruim, como as sensações sendo ruins, as brisas, as ideias, os sentimentos ruins.
Eu já vi até pessoas falando da etapa que não é ruim, sabe? Dizendo assim que, tipo, como quase todas as drogas, né? A primeira experiência até pode não ser a pior, geralmente é o contrário, né? Geralmente a primeira experiência com essa substância pode não ser a pior, e depois vai se tornando cada vez pior, a ponto de que a pessoa não tem mais vida, não tem mais nada para fazer, e ela não consegue nem sair daquilo lá. Ela identifica aquilo lá como ruim, ela não gosta de passar por aquilo, mas ainda assim ela não consegue reagir de outra maneira diante daquela situação, sabe? Então, eu considero, né, algo totalmente ruim, sem motivo algum de crescimento, sabe, sem possibilidade alguma de crescimento, né? Justamente por ter uma concepção de como que isso surge, sabe? Por entender que, ao contrário de todas as outras substâncias que eu já falei aqui nesses programas, o crack não surge numa parte cerimonial, sabe? É completamente distante disso. Surge num cenário horrível para explorar as pessoas vulneráveis, tá ligado? É essa concepção por trás dessa droga maldita, digamos assim, sabe? Então, né? Por que eu falei karma compartilhado? É porque a pergunta é: quem é que paga pela existência, né, de tantos usuários de crack? Quando eu digo tantos usuários de crack, cara, estudos aqui no Brasil mesmo dizem que pode ter mais de 1 milhão de viciados de crack no Brasil, tá ligado? Isso o Brasil inteiro. E você sabe qual é a minha opinião desses dados? Eu não sei muito bem como é que faz um estudo desse para vir com essas informações. Tudo bem, tu pode dizer que tu não acredita, mas, cara, eu acredito que se tu falar isso para mim, infelizmente ressoa como uma possibilidade, considerando que já é observável até nas cidades que eu já vivi e imagino que outros centros populacionais do Brasil também, né? E histórias que eu já escutei por aí também. Então, assim, é muita gente, né, vítimas dessa substância, e daí, para mim, sendo uma pessoa pragmática e espiritualizada, a pergunta é: quando uma pessoa acaba sendo presa, sendo atormentada por uma substância, né? Literalmente, de que é a culpa, sabe? O que levou toda a jornada de uma pessoa até chegar aquele momento que ela foi pega por uma substância danosa, né? Em primeiro lugar, o surgimento dessa substância já tem responsáveis, tá ligado? Como eu disse, o crack surgiu de um regime proibicionista, de pessoas que queriam, que negligenciavam os problemas que poderia acontecer com a saúde pública por não lidar com as substâncias conhecidas antigamente como substâncias psicodélicas e as drogas de modo geral, né? E também por esse mesmo Estado que, além de fazer isso, também negligenciava as pessoas que já eram vulneráveis e fragilizadas por uma questão econômica, social, tá ligado? Então, existia já um Estado organizando as coisas, gerindo as coisas, e ele percebia que não lidar com as calamidades que podiam acontecer pelo descaso da saúde pública com relação aos usuários de drogas ia causar algum problema, e também percebia que as pessoas que estavam, tipo assim, com fragilidade econômica, sabe, financeira, também podiam acabar tendo algum problema. Então, assim, tudo aconteceu para surgir, sabe, todas as políticas cabíveis para propiciar o surgimento daquilo que te define como Cracolândia hoje em dia, foi tomado, entendeu? Tudo que podia acontecer para levar esse tipo de, tipo, fomentar esse tipo de surgimento desse tipo de coisa, foi, foi feito pelo nosso Estado. Então, assim, já tem uma culpa histórica, né? E mais que eu vou falando, kármica, né? É literalmente todo mundo que negligenciou, todo mundo que escolheu errado, todo mundo que tomou decisões que permitiu que isso surgisse. Só que depois surgiu, né? E daí, cara, eu realmente acredito que nesse presente momento possa ser uma conta que é cobrada de nós enquanto sociedade mesmo, sabe? E eu tô falando de uma forma espiritual mesmo, sabe? Possa sim ser um tipo de karma que ele é tão assim sistemático e a existência de algo tão sombrio, né? Tão sombrio quanto aquilo de lá, aquelas milhares ou milhões de pessoas sem perspectiva de reação, sem perspectiva de conseguir regressar para a sociedade, né? E, enfim, todo um contexto que eu poderia fazer, não porque eu tenho a formação adequada para passar tudo isso, mas é que eu tenho no mínimo, eu tenho assim no mínimo embasamento teórico para poder compartilhar com vocês uma série de coisas que levam até o momento que a pessoa se torna usuário, né? Uma série de coisas assim complicadas, difíceis, que levam as pessoas para esse momento, e depois que aquilo lá começa a acontecer, é muito, 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 muito difícil que aquilo lá
deixe de acontecer, digamos assim, sabe? Basicamente. Só que eu nem quero me atrever a isso, né? Eu gosto de imaginar que todo mundo está me escutando, tem sensibilidade suficiente e já se informou o suficiente sobre esses temas para ter noção de que o mal que o crack causa na nossa sociedade e a gente está, tipo, tentando ano após ano lidar com essa situação da mesma forma. Aí, tipo assim, Renan, mas tu acha que é fácil? Eu falei, não, não tem nada a ver com sobre ser fácil. Mas com certeza teria que ser uma medida de política pública bem diferente e transformadora da forma que a gente se relaciona com as drogas, tá ligado? Literalmente. Teria sim que haver. A gente teria que analisar meios de ajudar as pessoas que já estão nessa situação, mas ainda mais importante do que isso é de fato criar toda uma prevenção para que aquilo não se prolifere, tá ligado? Lidar com as pessoas que já estão nessa situação é um grande desafio. Só que a gente tem que, no presente momento, eu acho que a primeira etapa seria até evitar que aumente, tá ligado? Evitar que a Cracolândia se expanda. E a única razão, o único meio que eu conheço de evitar que a Cracolândia se expanda é diminuir a influência do tráfico, o poder do tráfico, e isso só pode ser feito através da legalização, tá ligado? Então, assim, até para combater esse tipo de coisa, a legalização faria diferença, sabe? Faria diferença, né? Para evitar a expansão do tráfico, justamente porque, assim, cara, em última instância, a pessoa não tá naquela condição porque ela quer, porque ela tá orgulhosa, porque ela admira as decisões dela, né? Só que, como eu falei aqui, eu sei que a legalização não resolveria as pessoas que já estão nessa situação, né? Mas, né, eu também não... Eu sei que, infelizmente, não sou eu que teria a autoridade para resolver esse problema, então não basta eu ficar gastando minha energia aqui, né, refletindo sobre quais medidas públicas o Estado civil brasileiro, sabe, o Estado de São Paulo, o Estado federal também, o governo federal, podiam tomar para mudar lá. E é evidente que, eu estou usando São Paulo como exemplo, mas dá para se transferir a todo o centro populacional, que existe uma seção da cidade que já está naqueles moldes, né? É que a Cracolândia de São Paulo é a mais, tipo, na minha opinião, a mais assombrosa justamente por ser o maior estado em questão assim, de PIB da América Latina, sabe? É assombroso que um estado tão assim... Uh, rico da palavra mais literal da expressão, sabe? Um estado tão rico ter criado, né, esteja vivendo com um problema desses, e é por isso sim que eu acredito que esse é o tipo de karma que vai ser cobrado de todos nós enquanto sociedade, sabe? Eu não consigo ver que, mesmo tendo dado toda essa explicação desse estado que eu falei aqui para vocês, que é um estado que criou, permitiu que esse problema gerasse, sabe? Isso aconteceu ao longo das décadas, sabe? E ao longo das décadas as pessoas foram vendo o crescimento da Cracolândia, foram vendo aquela tomando conta da cidade e não se, tipo assim, não se mobilizaram, sabe? Não buscaram políticas alternativas, deixaram assim como, enfim, viraram os olhos também, talvez, sabe? Desse tipo de coisa, né? Então, eu querendo assim eu não estou isento de pagar por esse karma, a minha conta também vai ser cobrada na hora certa, sabe? O máximo que eu posso fazer junto com vocês nesse momento é dizer que eu não vejo como que a gente pode articular a reação para esses problemas que foram criados dentro do proibicionismo sem sair dele, tá ligado? É aquela lógica assim que um, uma, um, um pensamento limitado pela mesma perspectiva que criou um problema em primeiro lugar, sabe, nunca vai poder solucionar ele. A gente tem que expandir para um novo grau de consciência para poder solucionar um problema que estaria por definição abaixo de nós, tá ligado? Então, sim, eu não acho que dá para te solucionar um problema criado dentro do proibicionismo sem sair dele, sabe? E o crescimento, assim, da Cracolândia nos últimos 20 anos exemplifica isso, sabe? Eu acho que é bem assim importante, necessário, né, a gente rever o que pode ser feito e eu acredito que com certeza começa com a legalização, sabe? A legalização é evitar a expansão desses núcleos assim de pessoas com problemas para lidar com as substâncias, os dependentes químicos, digamos assim, sabe? Isso vai ser muito grande e inventar políticas que, sim, orientam, auxiliam, evitam que as pessoas sequer percam, sabe, o controle de suas próprias vidas e tudo mais, né? E evitam a expansão do tráfico e as zonas de influência, né? Como eu disse aqui, o crack nem sequer teria surgido
num mundo onde o proibicionismo não existia, sabe? É só a existência de um mercado tão, né, tão cruel e corrupto, que são os mercados ilegais, que permite a existência desses produtos que não têm, assim, serventia e utilidade, né? E é uma crítica que pode se expandir para as outras áreas também, né? Para mim, um produto tem que ter serventia e utilidade. Mercados que permitem a existência de produtos sem serventia e utilidade são mercados que estão corrompidos, sabe? São mercados que estão corrompidos porque o produto tem que ter uma serventia, tem que ter uma utilidade. E o crack, ele não tem nenhuma dessas duas coisas, né? Assim como várias outras, né, coisas, substâncias também, e produtos também, mas, né, eu não quero sair do tema principal, que era o crack nesse sentido, né? Bom, e eu acho que era isso daí, sabe? Talvez eu queria passar um pouco da duração desse programa e tudo mais. Como eu falei aqui, vários dos conceitos que eu já abordei aqui nesse programa, né? Principalmente ali dos produtos, agora que eu falei no final, derivado ao mercúrio, né? O do Blue Mass, né? As Blue Pills, o eretismo, né? Esse tipo de coisa. Eu vou querer pesquisar mais, trazer mais, assim, não sei se é exemplos, dados, contextos, esse tipo de coisa, né? Para enriquecer meus comentários sobre essas questões. Mas eu espero que pelo menos eu tenha deixado vocês intrigados, né? Com o que foi descrito ali, o que foi informado. Mesma coisa também com o milagre do transplante do Cosmo Damião, né? Essa é outra história que eu quero ver se tem mais algum conto, né? Mais algum milagre, melhor dizendo, atribuído a esses santos que estão assim nessa mesma questão. Mas eu confesso que foi uma história que, conforme eu estava lendo, vendo as imagens e refletindo sobre, né, como eu falei aqui, possibilidades, né? Nem acreditar que as coisas se desenrolaram como foram descritas ali, mas só porque, né, eu sequer sabia que existia uma história como essa para ser compartilhada, sabe? Então, eu também fiquei surpreso que essas figuras tinham esse tipo de milagre atribuídos assim, né? E por fim, essa questão, né? Eu falei das substâncias psicodélicas como um todo, em várias questões da nossa sociedade, como que elas podem avançar, como pode ajudar a gente, né, a se reconectar com questões importantes da nossa existência. E, mais uma vez, né, isso aqui não é feito para ser ofensivo, não é feito para ser transgressor, é feito para compartilhar realizações honestas e sinceras de alguém que espera mesmo que a gente se lide melhor com esses problemas, sabe? Que são problemas reais, sérios, mas que a legalização também quer solucionar, sabe? A legalização e o proibicionismo querem ajudar na guerra às drogas, digamos assim. Só que a questão é que o proibicionismo a gente está vendo ali, né? Eles estão tentando há muito tempo resolver a guerra às drogas com tiro e tudo mais e não está dando certo. Em compensação, os países que legalizam veem a diminuição gradual dos seus tráficos, né? Justamente porque é assim, cara, não tem, é simplesmente, né? Tu deixa daí de gastar dinheiro e vidas para vencer essa suposta guerra às drogas, né? E realoca esses recursos para educação, para informação, para combater assim criminosos, entendeu? Mas a partir do momento que existe, sabe, quando o mercado deixa de ser interessante, esses criminosos vão migrar para outras áreas, sim, mas tu não precisa ter tipo assim um grupo para apreender droga e para ficar rolando as possíveis dificuldades entre reconhecer o que é usuário, o que é traficante, deixar isso a critério de um juiz, que muitas vezes ainda é assim no Brasil, sabe? Então, e mais uma vez também aquele argumento que eu tinha dado lá, que num país que nem o Brasil, onde, né, quem tem poder sai impune, filhos de gente rica saem impune, e né, as pessoas da base da sociedade são os que serão criminalizados, sendo usuários ou traficantes. Então, né, apoiar esse tipo de lei é simplesmente querer que continue acontecendo esse tipo de coisa que já acontece, né? Que é um grupo específico de pessoas constantemente está pagando por crimes que pode ou não ter cometido, enquanto outro grupo de pessoas quer eles cometam qualquer crime, qualquer atrocidade, eles saem por aí como se não tivesse feito nada, né? Então, né, o que eu falei aqui no final sobre o karma compartilhado que a nossa sociedade carrega acerca dos usuários de crack, de certa forma se transmite para várias outras substâncias, né? É que o crack é só a versão mais assim asquerosa, grotesca e assim, como eu posso dizer assim, até exemplar, sabe, do que é o descaso da sociedade e do Estado com o problema das drogas.
que é o Estado e a sociedade deixar de explorar o mundo do jeito que deveria, sabe? E permitir que uma lei injusta, indigna, indecente continue aí. É isso que essa lei está fazendo, é isso que essa lei permite que siga acontecendo, que as pessoas continuem sendo transformadas em zumbis e que o Estado não lide com isso do jeito que deveria, que é fornecendo tratamento, orientação, sabe? Fornecendo segurança, enfim, um monte de coisa que seria a função dele. Agora foi estigmatizado, marginalizado e agora tá aí, sabe? Tá com um problema gigantesco que parece proliferar. E como eu disse aqui, eu não acho que tem como vencer esse tipo de problema, sabe? Do aumento de dependência química, do aumento né, de tráfico e da suposta guerra às drogas, se é que a gente mude nosso regime político, tem que ir para descriminalização, tem que ir para legalização, e ainda é isso que eu acredito e o que eu vou continuar defendendo, enquanto for aquilo que faça mais sentido para mim, né? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.